Hoje nós vamos estudar mais um pouquinho do livro de Jó. O título é Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. E a nossa verdade prática fala assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Ele é real. Ele existe mesmo. Nossa leitura está em Jó, no capítulo 1, do verso 6 ao 12, e Jó, no capítulo 2, de 4 a 5. Nós não vamos ler, porque vamos falar sobre ele ao longo da lição. A nossa introdução. Podemos constatar no livro de Jó, sem sombra de dúvida, que Satanás existe. Ele é real. O nosso inimigo é real. Todo mal visto poeticamente no livro é visto a partir da realidade da existência dele, porque ele que vai provocar a situação toda. Mesmo sem ter consciência, todo o sofrimento de Jó foi motivado por uma ação maligna. E este livro nos mostra como o inimigo pode interferir na vida humana. A função dele é estar sempre nos tentando e nos acusando. É isso que ele faz. E vamos abordar a resistência e a realidade do nosso inimigo. A existência e a realidade do nosso inimigo. A partir do contexto do livro de Jó. No nosso primeiro tópico, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Um ser espiritual. Primeiro item. Este livro não procura explicar a origem dele, do inimigo, porém nos revela que ele é um ser real. E isso tem que tomar cuidado. Vamos frisar bem isso ao longo da lição. Vamos estudar o livro a fim de conhecer melhor o nosso inimigo. O inimigo o apresenta como um ser espiritual. E ele é um ser espiritual, está na categoria dos anjos. Jó 1:6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ele é um anjo, é um ser É espiritual. um anjo caído. Caído. Anjos são seres espirituais, não pertencem à dimensão natural nossa. Ele não tem um corpo físico, não precisa. São seres sobrenaturais. E o inimigo tem todas as características de anjos. Pode locomover-se rapidamente. Pode rodear a terra. Ele pode dar uma volta na terra e olhar o que está acontecendo. Jó 1:7. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Você vê, ele é um ser real. E ele é um anjo, ele pode rodear a terra. No nosso item 2, ele é um ser criado. O inimigo foi um ser criado por Deus. Ele não existe por si mesmo. Deus existe por si mesmo. Ele criou tudo. Mas ele não. Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Criou os anjos. Criou todo o universo. E às vezes eu levanto de madrugada e olho pela minha janela e vejo aquele céu estrelado e fico pensando, é Deus. Estou olhando para Deus. A beleza dele, da criação dele. Mas nem sempre ele foi um anjo caído. Ele foi criado como um anjo bom, um anjo de luz. Foi criado, portanto, é uma criatura. Quem é criado é criatura. Como é uma criatura, é porque ele foi criado. Não tem o poder de Deus. É um ser limitado. Nós somos limitados. Os anjos são limitados. E ele também é. Só pode fazer o quê, minha novinha? O que Deus permite. Só Se Deus pode. não permitir, ele não vai fazer, não vai atuar. Esse é o ponto. Ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Jó 1:12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Você vê, Deus permitiu. Você vai lá e tenta ele, ué. Você não está achando que ele é capaz de blasfemar meu nome? Vai lá e tenta ele. Como é um ser criado, é uma criatura limitada, como todos que Deus criou. Tudo que Deus criou é limitado. Deus tem o poder total.
sobre tudo sobre e tudo, todos. sobre todas as criaturas, sobre todo o universo. No item 3, é um ser dotado de personalidade. Além de ser espiritual, o inimigo tem uma personalidade. Podemos ver isso ao longo da Bíblia. No livro de Jó, podemos ver o inimigo se comportando como um ser pessoal. Ele fala e pode argumentar. É muito importante quando você pode falar e usar um argumento. Isso é próprio da ciência, não é? Podemos ver o inimigo acusando Jó, argumentando contra Jó. Jó 1, do 9 ao 11. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ele é religioso? Ele só quer você porque está cheio de riqueza? É isso que Jó está dizendo aqui nesse versículo. Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemas contra ti na tua face. O que ele quer dizer? Ele é religioso. E ele só te serve porque ele tem muitas Porque o coisas. Senhor abençoa ele. Só por isso que ele serve. Alguns religiosos são assim. Tem que tomar cuidado, viu, gente? E não é assim que funciona, porque quando nós casamos, nós só tínhamos a roupa do corpo, mas nós servíamos a Deus. Porque já conhecíamos Deus né? Nosso íntimo. Nosso íntimo. Então, não tínhamos nada material, mas tínhamos amor e tínhamos Deus em nossa vida. Amém. Meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Quando nós casamos, nós não tínhamos só a roupa do corpo, nós tínhamos 2 roupas do corpo cada um. Uma para lavar enquanto a outra trocava. Enquanto secava a outra. Muito bem. Então, o inimigo, ele vai argumentando ao longo da Bíblia. Desde a tentação de Adão e Eva, que ele vai argumentando. Gênesis 3, do 1 a 4. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. É o 2 palavras. Diabo, quer dizer, diabo, 2 palavras. É assim que Deus falou? Ele sabia que não era assim. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Já pensou? Não morrereis, né? 2 palavras. Primeiro, não é para comer nenhuma fruta, é mentira. Não é para comer daquele fruto especificamente. De tudo eles podiam comer, menos daquele fruto. E vós não morrereis. É outra mentira. Porque Eva morreu? Morreu. Espiritualmente, Espiritualmente no ato. ato. E depois morreu fisicamente, porque eu nunca vi Eva aqui na Terra. Nós não fomos criados para morrer. Esse é o nosso problema. Quando aconteceu o pecado no jardim do mundo. Éden, a morte entrou. Ele foi tão atrevido que tentou o próprio Cristo com falsos argumentos. Mas Cristo conhecia a palavra de Deus. O inimigo, além da tentação, ainda argumentou com Jesus. Mateus 4, do 2 ao 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mirava do céu. Os dias que o almoço atrasa aqui em casa, vou dizer uma coisa para você. Me dá vontade de pegar seu braço e comer um pedaço, de tanta fome que eu fico. Imagina uma pessoa 40 dias. Isso é um período do dia. Imagine 40 dias. E 40 noites. Exatamente. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus conhecia a Bíblia.
E ele pôde argumentar, ele pôde contra-argumentar ao inimigo. No livro de Jó, o inimigo, além de argumentar, mostrou conhecimento do que se passa na terra. Se você conhece a Bíblia, você vai saber tudo Resistir ao o inimigo. que Deus tem para você. Amém. E vai saber como resistir ao inimigo. E o inimigo, ele sabe como os homens se comportam, a sua inveja, a sua raiva, a sua ira. Ele sabe o ponto fraco. Exatamente. O inimigo conhecia a vida de Jó, sabia de tudo sobre ele. Isso faz o inimigo ser um ser muito perspicaz. Paulo vai nos alertar contra os ardis, contra as armadilhas do inimigo. Não podemos ignorar do que ele é capaz de fazer. E o inimigo usa métodos sofisticados para atingir as pessoas. Ele justifica coisas que nós não aceitamos, mas ele justifica. Coisas que injustificáveis. Ele justifica. E o que ele faz? Ele floreia. Não, mas você não está roubando, você está pegando um pedaço. Só uma mentirinha. É só uma mentirinha. É isso que ele faz. Assim, alguns podem cair nas suas armadilhas, nos seus ardis. Efésios 6, 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. É isso aí. Foi a mentira que Satanás utilizou para atacar Jó. Ele mentiu. No tópico 2, o livro de Jó e as obras de Satanás. Primeira, dor e sofrimento. O inimigo gosta de ver o sofrimento humano. Ele se volta contra tudo que é Deus, contra tudo que nos mostra Deus. O inimigo vai infligir um sofrimento muito grande a Jó, na tentativa de que ele abandonasse o Deus dele. Satanás impõe a Jó um sofrimento sem medida. Não há na Bíblia, em toda, nenhum caso sequer parecido ao de Jó. Ninguém sofreu como Jó. Primeiramente, o inimigo atingiu as posses de Jó. Jó viu seu grande patrimônio, porque ele tinha um patrimônio grande, desaparecer em 30 segundos. Rapidamente. Foi pior quando o inimigo desestruturou a família de Jó, ele matou a família de Jó. A família de Jó foi devastada, ficou Jó e a esposa. E se isso parecia pouco, Jó foi atingido pessoalmente em seu corpo. O inimigo colocou uma doença em Jó que foi muito degradante. Ele teve que se raspar com um caco. Essa semana eu li um artigo muito interessante. Deus nunca abandonou Jó, deixou um caco. Jó, aqui para você se raspar. Jó foi obrigado a se recolher devido à doença, teve que se isolar de todos. Isso é um problema, viu, gente? Outra coisa que o inimigo faz é acusar. O diabo é um acusador de nós e nossos irmãos. E isto ele sabe fazer com muita facilidade. Parece que esta é a sua especialidade. Foi o que ele fez com Jó, foi acusá-lo perante Deus. Quem sabe quantas vezes Jó foi acusado, quem sabe quantas vezes o inimigo vai lá e nos acusa perante Deus. Basta que a gente saia um pouquinho dos caminhos do Senhor, faça algo que desagrade a Deus e com certeza ele vai. Olha lá o que a Miralva fez. Exatamente. Né? A acusação é sobre Jó ser um religioso por interesse. Gente, o que mais tem nas igrejas são pessoas religiosas por interesse. Mas Jó não era assim. É uma acusação que continua em nossos dias. Ele acusa exatamente dessa mesma forma. Esta foi a acusação do inimigo. O diabo fez a mesma coisa com Pedro, querendo cirandar a Pedro e aos apóstolos. Lucas 22, 31 a 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar contigo, como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirmas teus irmãos. Fala para eles. Quando tu te converter, fala para eles, cuidado com o inimigo. Exatamente, confirma teus irmãos. E Pedro não era convertido ainda? Ainda não, naquela época. Puxa, 3 anos com Cristo e ele não era convertido. Ele
vai se converter depois que recebe o Espírito Santo. Cirandar quer dizer passar pela peneira. Foi isso que o diabo quis fazer com Jó. Vou passar Jó pela peneira. Mas Jó passou na peneira, mas foi aprovado. Ele não estava só. Não estava só, Quando estava com você Deus. for tentado pelo inimigo, quando o inimigo usar alguém para tentar você, ou para acusar você, ou para falar alguma coisa para você, pense, você não está sozinho. Você tem um Deus Amém. que tudo pode. Confia nele e ele vai cuidar. Amém. Amém? O Apocalipse nos mostra que esta é a função do nosso inimigo. Apocalipse 12:10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Você vê a função dele qual é? Acusar a gente. Acusar. Outra função dele é tentar. Uma das funções do nosso inimigo é tentar as pessoas. É uma forma de macular a obra de Deus. Cada vez que um homem cai nas garras do inimigo, ele está dizendo, Deus não existe. Ele nos tenta e justifica coisas que nós jamais faríamos. Na leitura do livro de Jó, podemos dizer que o inimigo tentou os povos que atacaram os bens de Jó. Ele tentou dois povos, os sabeus e os caldeus. Os caldeus e sabeus eram povos nômades. Eles não atacariam Jó normalmente, porque eles tinham que passar pelos bens de Jó. E talvez o inimigo foi quem os tentou a fazer isso. É isso que aconteceu. Jó 1,15. E deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram a fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Ele matou todos os servos de Jó, menos um. Jó 1,17. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e o tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. O inimigo ele é tão ruim que ele destruiu tudo, menos um. Vai lá e afronta Jó. Diz a ele que ele perdeu tudo. Mostra para ele. Exatamente. Né? Esta é uma característica do inimigo. Tentar e incitar o mal. 1 Crônicas 21:1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. A ordem de Deus era, Davi, você não faça recenseamento. Eu não quero que você faça isso. Ele fez. O inimigo foi lá e tentou, ele fez. Depois se deu mal, né? No tópico 3, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Primeiro item, queda e ruína de Satanás. Ocaso quer dizer o fim, final, queda, ruína. Podemos ver uma expressão muito usada aqui por nós, o ocaso do dia. O dia está terminando, é o fim do dia. Ou então, quando nós somos velhos, né? Estamos na idade do ocaso. No final. Fala assim não, Miravinha. Eu estou com 72 anos. Fala isso não. Eu ainda não cheguei lá. O Licínio está com 74. Durante a leitura, o livro de Jó retrata o fim de Satanás. A vitória de Jó foi uma grande derrota para o inimigo. Durante a leitura do livro, a nossa vitória é uma derrota para o inimigo. Cada vez que nós temos a vitória, ele é derrotado. Quando alguém afrontar você, sendo usado por Satanás, lembre-se, não é aquela pessoa que está te afrontando ou te acusando. Ela está sendo usada por Satanás. Por isso, tem que separar uma coisa. Tem que separar a pessoa que fez do que ela fez, porque ela foi usada. Com toda certeza. Nem sempre que a pessoa faz é a pessoa. Com certeza. Durante a leitura do livro, parece que Deus se omitiu. Deus ficou em silêncio e oculto. Nós sabemos que Deus estava lá presente, junto Deus com Jó. Nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Nós temos essa consciência. Deus estava lá com Jó. Também podemos ver que Satanás desaparece depois do capítulo 3. Não mais se menciona o seu nome no livro de Jó.
Não é um propósito do livro de Jó falar do A inimigo. intenção aqui não é exaltar o inimigo, é dizer cuidado com o inimigo, Exatamente. né? Porque É ele é capaz. Mostrar que se você resistir, ele vai embora. Ele é capaz de afrontar você, é capaz de mentir sobre você, é capaz de te Exatamente. tentar. Não é um propósito do livro falar do inimigo, não tem a finalidade de colocar o mal em evidência. O livro de Jó nos mostra que o inimigo não conseguiu o que queria. O seu intento era que Jó blasfemasse contra Deus. Jó não fez isso, ele se manteve fiel a Deus. E o inimigo foi envergonhado. Ele já era um derrotado. Uhum. O item 2, Jó e o testemunho de Deus. Podemos ver o livro de Jó sendo iniciado de forma dramática. Nossa, ele tinha tudo, era um homem temente a Deus, era rico, porém o seu final é apoteótico. É bom começar uma coisa, Miraldo. Mas o melhor é terminar bem. Você pode começar qualquer coisa bem ou mal, mas o melhor é terminar bem. E é assim que acontece com o livro de Jó. Mesmo com todo o sofrimento de Jó, ele não se entregou ao que o inimigo queria. E Jó blasfemasse de Deus. Jó sai vivo depois de tudo, de todo o sofrimento por que passou. Isso nos mostra que Deus cuidou de Jó durante todo o desenrolar da história. Deus estava lá. Deus estava lá. E o inimigo só fez o que Deus permitiu. Exatamente. Nem mais e nem menos. Deus, com a sua graça, estava ao lado de Jó. Quando nós passamos por lutas, Miralvinha, Deus está ao nosso lado, olhando para nós. E Deus vai se manifestar no momento certo. É sempre no momento, no tempo de Deus. Só precisamos pedir graça a Deus para vencer. Para ter paciência e passar pela luta, né? Deus vai entrar com providência no momento certo. A prova estava terminando lá no capítulo 38, que nós vamos estudar ainda, fiquem tranquilos, né? Jó 38. Jó 38, 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo... Então, você quer saber o que Deus disse? Você acompanha até o capítulo 38. Lê o livro de Jó. Isso aí. Assim como a graça de Deus se manifestou no momento certo, Jesus veio no momento certo para nos salvar. Estava tudo pronto. Era o único país que comandava tudo, que era Roma. Falava-se um único idioma, que era o grego. Os caminhos eram mais ou menos seguros, né? Na hora de Cristo vir. Tudo que acontece é sempre no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Sempre é no tempo de Deus. Não é quando nós queremos. Exatamente. É sempre no tempo de Deus. Pode Amém. demorar, mas a vitória vem. Amém. Tito 2,11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado em todos os homens. Amém. Pela graça deles, Amém. Além de sermos salvos, temos a misericórdia. Amém. Da mesma forma, Deus se manifestou na hora certa para aliviar o sofrimento de Jó. Deus deu livramento a Jó, trouxe paz a Jó. É isso que ele vai fazer com você. Confie nele. Tem um cântico que fala assim, a nossa luta, né, pode durar uma noite. Pode dar uma porém, noite a bênção vem pela manhã. Um belo dia, há um refrigério. Amém. E nós vencemos. Amém. Amém? Nossa, você me surpreende. Deus testemunhou que Jó era o homem que Deus dissera, um homem justo, reto e temente a Deus. Deus deu esse testemunho de Jó. Jó 42, 7, 8. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. É isso aí. No final do livro, quando nós chegarmos lá, você vai ver que Elifaz e os seus amigos que acusaram Jó tiveram que ir lá pedir perdão a Jó e pedir que Jó orasse a Deus por eles. Agora os inimigos, os amigos
entre aspas, né? É. Tinham que ir a Jó para que Jó orasse por eles. Conclusão, meus irmãos. O livro de Jó, de forma poética, apresenta Satanás como ele é, um ser dotado de personalidade, um ser perspicaz. Não devemos ignorar o nosso inimigo. Não pense que ele é bonzinho, que ele não existe, porque Ele ele é é real. real. Um dia o meu filho Ricardo falou: mãe, o inimigo é real, porque eu estou sofrendo tanto. Ele é real. Ele é real. Não subestime o inimigo. O Ele é livro, real. o livro nos mostra que Deus sempre esteve no controle de tudo. Deus sempre está no controle. Deixa Deus agir. Cria nisso, meu irmão. Tem muitas vezes, Temo, que a luta é tão grande que a gente pensa que Deus não está no controle. A gente chega até a falar, acho que Deus não existe, não é possível eu estar passando por isso. Né? Exatamente. Mas Ele está no controle. Ele está no controle. O inimigo não tocou a Jó como ele queria, mas como Deus permitiu. Deus, Até onde Deus permitiu. e é assim conosco também. A luta vem, mas é só até onde Deus permite. O maligno não pode nos tocar. Somente pode. Temos que lembrar que ele está onde? Ao derredor. Ele não está ao redor. Exatamente. É ao derredor. É longe de nós, olhando para nós. Ele né? pode somente nos tentar. É isso mesmo. Então, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Amém. É nesta palavra que nós temos que crer. Amém. Podemos descansar no Senhor. Descanse no Senhor, porque o inimigo não porque o nos inimigo toca. não nos toca. Amém? Ele pode até nos tentar, mas não nos toca. Amém. Vamos lá. Amém. Pai, nós te agradecemos por mais esta lição que nós pudemos gravar, por mais esta palestra, Pai, que ela possa surtir o efeito pela qual o Senhor nos mandou gravar. Pai, abençoa cada um que vai ouvir, para que possa, Senhor, se aproximar mais de Ti, Pai. Abençoa cada um, Senhor Jesus. Para que possa entender, Amém. Senhor, qual é o teu propósito para a vida de cada um. Eu te louvo por essa oportunidade. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.